né? E a última definição de dor que a gente tem da Associação Internacional para o Estudo da Dor, que é quem dita todas as diretrizes para o tratamento da dor, é que a dor é uma experiência emocional ou sensorial desagradável, e às vezes é muito desagradável, relacionada a alguma doença real ou alguma doença potencial, ou mesmo a um quadro que pode ser semelhante a essa doença. Né? Ele não tem a doença necessariamente. Traduzindo isso tudo, cada vez mais o significado de dor vem sendo o quê? Você não precisa de ter uma lesão, uma doença. Não precisa, você pode ter dor. E isso é importantíssimo, porque às vezes a pessoa fica numa busca incessante de descobrir qual é a lesão que ele tem, e muitas vezes a doença dele é a dor, não é uma lesão física ou uma lesão, um trauma, Quer dizer, ele tem machucado. dor por dor, né? Dor por dor. E aí a gente vem com a primeira definição de tipos de dor. E basicamente hoje nós temos 3 tipos de dor. E o primeiro tipo, que foi o primeiro tipo de dor descrito lá nos anos 70, que foi a dor neuropática. Essa dor neuropática é uma dor relacionada a um dano no sistema somatosensorial, né? E eu falo muito para os pacientes em analogia, é como se fosse um problema de fio, de fiação. Então eu sempre falo os 3 tipos de dores. Essa analogia é a fiação. O segundo tipo de dor, que é a dor nociceptiva, que é a dor mais do dia a dia, quando você machuca ou bate em algum lugar ou se corta, né? E é uma dor que há um estímulo na terminação periférica, isso vai ser transmitido ao cérebro, e a dor nociceptiva é o segundo tipo de dor, e ela é como se fosse alguma coisa no hardware. Então você tem algum dano físico, né? Você quebrou, você machucou, você lesou. E você tem o terceiro tipo mais recentemente descrito, né? Que isso não é algo muito antigo, é uma dor que se chama dor nociplástica, que já teve outros nomes, como dor displástica, nocidisplástica, que é uma dor como se fosse um problema de software, né? Então, seria uma dor com uma... existem vários estudos dessa dor, né, da causa dessa dor, e os estudos mais recentes mostram que não é só um problema do centro da dor, mas a gente tem de vias de dor, tanto na questão medular, mas também de terminações nervosas. E essa dor, que é a dor nociplástica, é a dor mais comum. Nossa. Então, não é a dor nociceptiva que as pessoas acham, não é a dor neuropática, a dor mais comum é a nociplástica, porque dentro dessas dores estão enxaqueca, dor lombar. 90% das causas de lombalgia são inespecíficas, a gente não acha uma causa. Quer dizer, o problema é de software aí. É um problema de software. Inclusive a dor na doença de Parkinson, que hoje em dia nós sabemos que há diversos mecanismos geradores dessa dor. Isso, e aí, definindo esses 3 tipos de dor, muitas pessoas se perguntam, mas para que saber qual tipo de dor? Principalmente para você pensar na questão de prognóstico, então do que falar para o paciente, né? O que se espera desse quadro, mas também em como conduzir esse quadro, do que a gente vai precisar, se é de ajuda de outros profissionais, se é de tratamento medicamentoso, se é de tratamento físico, e também para a gente conseguir principalmente definir para o paciente se vai ter cura ou não, porque existe sempre essa questão, o paciente fala, mas eu quero me curar disso logo. Então, depois no tratamento a gente vai falar melhor sobre isso, mas muitas vezes a dor não tem cura, ela tem controle. Principalmente essas dores relacionadas ao, entre aspas, software. Exatamente. E aí a gente cai na segunda definição, que é a definição temporal da dor. E aí, essa definição temporal, nós temos a dor aguda, que é uma dor que ocorre com menos de 3 meses, 3 meses consecutivos, ou que nos últimos 6 meses a pessoa
tenha menos de 3 meses de dor. Porque às vezes a pessoa não tem 3 meses seguidos de dor, ela tem um mês, fica 15 dias sem, mais um mês, mais 15 dias sem. Mas se durante esses 6 meses completar 3 meses, já é considerado dor crônica. E dentro das causas de dor crônica, a gente ainda pode subdividir isso em 2 tipos, né? Uma causa que a gente chama de inespecífica, ou seja, é um quadro onde a gente não sabe exatamente a causa, onde a dor é a doença. E aí as dores nociplásticas, elas entram aí em sua maioria, mas tem outras dores também que chama de idiopática, dor emocional e diversas outras questões. E o segundo tipo de dor crônica, que são as dores relacionadas a uma doença. Aí sim, você teve uma causa inicial, uma doença inicial, e aí essa dor pode ser musculoesquelética, pode ser neuropática, como já falamos, pode ser uma dor causada por dor articular, uma dor visceral, que é uma dor profunda do corpo, dor relacionada ao câncer, que é tão importante, que às vezes uma coisa importante da dor relacionada ao câncer, que você não tratar a dor, já tem estudos mostrando que a sobrevida do câncer diminui. Então a pessoa vive menos porque ela sente muita dor. Sente dor, angústia. Então, tivemos muitos casos que nós fizemos um tratamento ou um implante de bomba e o paciente teve alta e ele viveu meses acima da expectativa do que era proposto, da expectativa inicial de vida dele. E aí definindo, e além disso a dor crônica, a gente ainda tem as dores faciais, né? Igual o doutor falou, que as dores crâniofaciais, elas são um grupo de dor que a gente tem uma interface muito grande com as doenças odontológicas. Até no HC a gente tem um ambulatório de dor crâniofacial que, inclusive, quem faz são os dentistas, né? E eles têm uma expertise muito grande para tratar esse tipo de dor. Pode dar um exemplo? Alguns exemplos de dor relacionados à odontologia. Dores crâniofaciais, e aí não necessariamente elas são relacionadas a problemas odontológicos, mas são dores que ocorrem. Então, por exemplo, você tem uma dor por disfunção da articulação temporomandibular, que muita gente pensa que é enxaqueca, né? Que pode simular muitas vezes sintomas de enxaqueca, ou pacientes que já têm enxaqueca podem piorar por causa dessa dor. Mas a gente tem também a neuralgia do trigêmeo, que é uma doença que tem uma interface muito grande com quadros odontológicos. A gente recebe muitos pacientes com neuralgia do trigêmeo que já extraíram diversos dentes no passado, porque isso foi pensado que era uma dor por causa odontogênica, e o paciente foi fazendo tratamentos. E isso é muito frequente, a gente receber pacientes com extração de toda uma lateral da arcada dentária por causa de seria a neuralgia do trigêmeo, né? E o problema, Pedro, é que quando o paciente tem neuralgia do trigêmeo, né, realmente o paciente apresenta dor em região do dente também. Pode apresentar dor em região do dente. E quando nós extraímos o dente ou fazemos canal no dente, ou seja, quando nós provocamos voluntariamente uma lesão do nervo do dente, nós desaferentamos mais ainda o paciente, ou seja, as aferências, nós diminuímos a aferência de informação para o sistema nervoso e, portanto, nós acabamos desenvolvendo no paciente uma dor neuropática mais intensa, né? E, posteriormente, uma dor nociplástica, ou seja, a lesão adicional do nervo, a desaferentação por extração dentária e também por canal, leva a agravamento da dor.